o céu do Paraná ficou preto. O vento começou a gritar. As árvores se dobraram e o chão tremeu. Em poucos minutos, a tranquilidade virou pânico. E o que parecia apenas uma tempestade se transformou em um dos eventos mais destrutivos da história recente do Brasil. Mas, e se esse tornado não tivesse sido apenas um fenômeno natural? E se o que aconteceu naquela tarde fosse o resultado de algo muito maior? Algo que o governo não quer que você saiba? Tudo começou com uma série de formações de nuvens registradas por radares meteorológicos do CIMEPAR. Os meteorologistas chamaram de supercélulas, algo raro, mas possível. O problema é que, segundo os registros, o comportamento dessas nuvens não seguia o padrão normal. Elas se deslocaram de forma irregular, mudando de direção sem explicação técnica. E foi nesse momento que começaram a surgir as primeiras suspeitas. As imagens mostram o tornado descendo com violência sobre o solo, destruindo tudo o que encontra. Mas, segundos antes de tocar a terra, um clarão apareceu no céu. Uma luz branca, forte e completamente fora do padrão atmosférico. Alguns chamaram de descargas elétricas, outros de reflexo. Mas há quem diga que aquilo foi o resultado de algo muito mais sombrio, uma manipulação climática intencional. A teoria ganhou força nas redes. De acordo com os conspiracionistas, o tornado teria sido estimulado por tecnologia, possivelmente usando ondas de frequência atmosférica, semelhantes às do programa americano HAARP, que há décadas é alvo de suspeitas em todo o mundo. Essa teoria defende que governos e corporações possuem o poder de mexer no clima e que o Paraná teria sido apenas um experimento, um teste, um aviso. O mais estranho é que algumas das imagens mais impactantes do tornado desapareceram das redes horas depois de viralizarem. Perfis que postaram vídeos com clarões, luzes e sons anormais foram suspensos ou tiveram o conteúdo removido. Alguns alegam que foi por direitos autorais, outros acreditam que foi censura. Mas a verdade é que ninguém explicou quem exatamente pediu a retirada desses vídeos. Moradores da região contam que o tornado parecia ter consciência, que ele se movia de forma inteligente, contornando áreas rurais e avançando sobre zonas mais povoadas. Em depoimentos colhidos dias depois, pessoas relataram ouvir vozes durante o desastre. Sons no vento, como gritos distantes. Um morador de Rio Bonito do Iguaçu disse: "Eu ouvi alguém me chamar pelo nome, mas não tinha ninguém lá." Outro descreveu o som como um zumbido metálico, diferente de qualquer coisa que já tivesse ouvido. Esses relatos começaram a alimentar algo maior. Uma ideia que o tornado foi provocado não apenas por forças naturais, mas como parte de um experimento. A coincidência é que o evento aconteceu pouco tempo antes de reuniões internacionais sobre o clima, incluindo discussões ligadas à COP30. Os teóricos afirmam que desastres climáticos extremos estariam sendo usados para reforçar agendas ambientais e justificar medidas políticas globais. Segundo eles, nada disso é coincidência. O caos seria proposital. Enquanto as vítimas tentavam reconstruir o que restou de suas casas, uma nova guerra se travava. Não nas ruas, mas nas redes. De um lado, especialistas e meteorologistas tentando explicar o fenômeno com base na ciência. Do outro, pessoas afirmando que havia algo muito errado, algo que o governo queria esconder. Vídeos começaram a circular com supostos sinais de interferência eletromagnética nos registros do radar meteorológico. Linhas cortando as imagens, ruídos nos satélites e dados corrompidos exatamente nos minutos em que o tornado se formou. Alguns canais independentes de monitoramento climático disseram que seus equipamentos pararam de funcionar na hora do desastre, como se algo tivesse bloqueado o sinal. Um apagão de dados que coincidiu com a formação da tempestade. E aí vem o detalhe que deixou tudo ainda mais estranho. Em várias cidades próximas, moradores afirmaram ver feixes de luz subindo ao céu antes da chegada do tornado. Vídeos gravados de longe mostram traços verticais de luz azulada. Céticos dizem que são apenas reflexos de relâmpagos, mas quem estava lá jura que não era relâmpago. Era algo contínuo, fixo, como um feixe projetado. Essa versão dos fatos começou a se espalhar.
e foi logo rotulada como teoria conspiratória. Mas, como sempre, quanto mais tentavam calar o assunto, mais ele crescia. Canais dark começaram a publicar investigações paralelas. Alguns alegam que o governo escondeu a origem real do fenômeno. Outros sugerem que houve um teste, com ondas de energia direcionadas, possivelmente como parte de experimentos secretos com manipulação climática. O nome mais citado nesses debates é o HAARP, um projeto real dos Estados Unidos criado para estudar a ionosfera. Mas muitos acreditam que sua função verdadeira é o controle climático e até a criação de tempestades artificiais. E, segundo esses teóricos, algo semelhante poderia estar sendo operado aqui, em solo brasileiro. Nos dias que seguiram o desastre, o Paraná registrou anomalias magnéticas em equipamentos agrícolas e elétricos. Bússolas deixaram de apontar corretamente. Drones caíram sem motivo. E o que era para ser apenas um desastre natural começou a se transformar em um enigma. Alguns acreditam que o tornado foi o resultado de uma combinação entre manipulação climática e aquecimento anormal da camada atmosférica. Outros vão além, dizendo que o evento foi usado como demonstração de poder. Uma mensagem para quem entende o que está por trás das cortinas. Enquanto isso, as pessoas comuns continuam tentando entender o que realmente aconteceu. O governo insiste que tudo foi natural, resultado da força imprevisível do clima. Mas a dúvida permanece. Se foi apenas um fenômeno meteorológico, por que as imagens mais perturbadoras desapareceram? Por que vídeos com clarões e sons anormais sumiram das redes? E por que tantos relatos estranhos foram desacreditados com tanta rapidez? Em uma gravação recuperada por um canal independente, há um trecho que causa arrepios. A câmera, tremendo com o vento, mostra o tornado a poucos metros. No meio da escuridão, uma luz azul aparece no centro da tempestade, pulsando. O vídeo dura menos de 10 segundos antes de ser cortado por interferência. Poucas horas depois, a conta que publicou o vídeo foi suspensa. Ninguém sabe quem estava filmando, mas quem viu garante. Aquilo não parecia natural. Hoje, o local onde o tornado tocou o solo é conhecido pelos moradores como o Olho da Tempestade. Um campo circular onde nada cresce direito. Os animais evitam a área. E à noite dizem que o vento faz um som estranho, como um sussurro. As teorias continuam. Alguns afirmam que o tornado foi um aviso, uma mensagem deixada para demonstrar que existe tecnologia capaz de criar desastres em qualquer lugar do mundo. Outros acreditam que foi um teste militar disfarçado de fenômeno natural. E há quem diga que foi apenas a natureza mostrando que ainda está no controle. Mas a verdade, ninguém sabe. O que aconteceu naquele dia ainda é cercado de segredos, silêncio e medo. E as perguntas continuam ecoando entre os destroços. Por que aconteceu exatamente ali? Por que tantos dados desapareceram? E o que havia naquela luz azul que o governo nunca explicou? O Paraná foi palco de algo que talvez nunca seja totalmente compreendido. Um evento que expôs o limite da ciência e a vulnerabilidade humana diante do desconhecido. Se foi um simples tornado ou um experimento secreto, talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa. Há algo que não querem que você veja. E talvez o que o vento levou não tenha sido apenas casas e vidas. Talvez ele tenha levado a verdade. E o mais assustador é pensar que isso pode acontecer de novo. Em silêncio. No meio da noite. Sem aviso. E quando o vento começar a gritar novamente, talvez já seja tarde demais.